Vamos fazer a nossa preparação como sempre, né? Fechando os olhos, respirando calma e profundamente, focalizando nossa atenção no aqui e agora, deixando para depois o que vem depois, fazendo as 4 respirações quaternárias, próprias e específicas para a raça ariana. Vamos inspirar profundamente, absorvendo prana, oxigênio, energia essencial. Visualizando essa energia perpassando todo o nosso corpo e alcançando todas as células e os átomos do nosso corpo físico. E ao expirarmos, vamos trocar com a natureza, trocar com o cosmos, essa respiração maravilhosa em que nós enviamos o oxigênio para que o reino animal possa cumprir a sua fotossíntese, um dos seus principais papéis no plano cósmico. Então, vamos tranquilamente sentarmos numa posição confortável, com os pés apoiados no chão, as mãos sobre os joelhos, iniciando então com a primeira respiração. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Mais uma vez. Inspire, expire. Agora sentindo-nos mais próximos uns dos outros, mais conectados com todos os reinos e abrindo para uma visão cósmica, vamos gradualmente retornando ao nosso nível de consciência exterior, abrindo os olhos suavemente para darmos continuidade aos nossos estudos. Vamos então iniciar com o estudo do livro nesse momento. Só um minutinho. Está dando para vocês visualizarem? Dá para aumentar um pouco a letra? Tá, sim, gente. Que dá para fazer mais um pouquinho. Aí acho que foi demais, né? É, antes dessa ficou boa. Aí tá bom. Tá bom? Uhum. Então, hoje nós vamos voltar
ao livro, né? E vamos conversar sobre o segunda lei hermética, e que é o princípio da correspondência. E eu gostaria que um de vocês fizesse a leitura, por gentileza. Eu posso começar. Obrigada, Edith. Princípio de correspondência. Como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima. Embaixo significa no plano material, nas condições humanas, no visível. Em cima se refere ao invisível, ao mental e, por suposto, ao abstrato espiritual. Edith, só um Todas, minutinho, por gentileza, desculpa. Você pode aumentar um pouquinho seu som? eu vou colocar aqui, então, deixa eu colocar o. É, porque na hora da gravação pode ser que não saia. A minha É, voz estava baixa também? não, estava boa. Aham. Ou não sei, não sei o resto do pessoal. Aí você pode começar na hora que você Tá. colocar seu fone. Obrigada, Olha viu? aí, se está melhor agora, tá? Ou não? Tá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. Hum, não, aqui não deu. Ah, não, eu não estou conseguindo agora. Se ficar muito baixo, a outra pessoa leia, então. Melhorou um pouquinho, mas eu tenho medo que na hora da gravação não saiu o que está sendo colocado. Então podia outra pessoa ler, que eu vou tentar aumentar aqui, senão perde Vamos muito testar tempo. outra pessoa, por favor. Porque na hora que nós fizemos a conversa aí, eu não prestei atenção na voz de todo mundo. Eu peço desculpa pelo meu erro. O áudio da, o áudio da Edith está ótimo. Ele vai sair na gravação, sim. Tá Então, um tudo volume bem. bom. Eu também achei muito Então, bom. você pode continuar, Edith, Então, por tá bom. favor. Obrigada Princípio, pela observação de vocês. a pedidos eu continuo. Princípio Eu vou de te matar, viu? Não vou correspondência. nem falar nada, porque senão. Como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima. Embaixo significa no plano material, nas condições humanas, no visível. Em cima se refere ao invisível, ao mental e, por suposto, ao abstrato espiritual. Todas as leis atuam em todos os planos, e as condições em um determinado plano se repetem nos planos superiores, como também nos planos inferiores. Em nosso próprio ambiente terreno e em tudo o que nos rodeia, podemos deduzir como ocorrem essas mesmas coisas em outros planos. Toda ação e toda condição tem sua analogia ou sua correspondência em todos os demais planos de existência, sempre levando-se em conta que, à medida que a vida se eleva, vão se ampliando as experiências e os poderes. Você quer comentar? Vocês acham que a gente pode ler o princípio todo? Eu acho que é melhor ler o princípio todo, né, para ter uma ideia Ok. geral. Pois não, pode continuar então. Não podemos, sem embargo, julgar e apreciar exatamente como é uma condição de vida superior relacionada com aquela que estamos vivendo. Por exemplo, um pobre pensa de um rico: como será agradável ter tudo?
não o está experimentando e não o poderá apreciar totalmente até que se encontre rico, ainda que se possa antecipar o agradável, julgando pelo que ele mesmo sente quando alcança satisfações, de acordo com seu nível econômico. Isso mesmo ocorre entre planos ou dimensões. A formiga vive na primeira dimensão. A mente dela não passa de ser um instinto. Não lhe é possível, pois, nem calcular sequer a vida de um homem. Como isto se pode explicar o termo consciência? É o estado de avanço ou de atraso. É o estar consciente de algo, em pleno conhecimento de algo, pelo fato de estar experimentando na própria carne ou na própria mente. Se a formiga fosse possível meditar sobre o homem, e se lhe pudesse ensinar a aplicar o princípio de correspondência, haveria que dizer-lhe aproximadamente: o homem é um ser como tu, que fabrica sua casa como tu, que busca alimento como tu, que tem o seu governo como tu e suas regras de bem conviver como tu. Em nada mais pode captar, porque nada mais entrou em seu plano de consciência. Em cada plano existem adiantados os que já estão quase a ponto de subir ao próximo plano de consciência e que já vislumbram ou pressentem as condições superiores. Entre os animais, por exemplo, há cachorros dos quais se diz, só lhe falta pouco para falar. Entre os homens também surge um Jesus que decide regressar a um plano inferior com o propósito de ensinar e avançar. Nós estamos já entre planos, vivendo e aprendendo as condições do plano mental ao qual estamos nos graduando. Esse princípio aí da correspondência, ele é assim, óbvio, né? Porque tudo que se realiza aqui nesse plano físico que a gente está, tem um correspondente superior. Mas nós só vamos tomando consciência de como seria essa expressão do que estamos vivendo em outros planos, à medida que a nossa consciência vai se ampliando. Então, quanto menor a consciência, porque ele comparou com a formiga, né? Então, quer dizer, a formiga jamais pode imaginar como seria a, o pensamento, a consciência de um homem, né? E eu acredito assim que ele colocou da formiga, eu acho que também a imagem, eu não sei se é essa associação que eu estou fazendo, mas estou aí, qualquer coisa vocês vão colocando. Nós também, eu acho que não seríamos, nós podemos interpretar as ações da formiga, né? Nós sabemos que a formiga tem todo um esquema de vida, de, de, de construção de uma, vamos dizer assim, está faltando a palavra, de uma vida dentro do formigueiro, em que tem todas as funções pré-determinadas, mas que elas já nascem sabendo que vão fazer daquela forma dentro do formigueiro, né? A formiga, que é rainha, ela vai comandar e ela já sabe disso, né? Ou só a rainha que tem um estágio que ela passa. Mas nós, humanos, nós não nascemos
vamos dizer assim, com as nossas condições pré-determinadas do que seremos. Nós nascemos com a potencialidade para desenvolver essas potencialidades e qualidades que são inerentes a nós humanos. Então, eu não sei, eu não estou conseguindo explicar, clarear muito bem o que seria esse princípio de correspondência. Mas eu acho que o que eu consegui captar agora foi isso daí. Aí agora eu espero que vocês complementem com o que vocês entenderam desse princípio da correspondência. Sim, então vamos ver o que é que os nossos companheiros têm a falar, porque é um princípio que tem muito a ser falado sobre isso, né? Uhum. Quem gostaria de se manifestar, por gentileza? Eu posso fazer alguns comentários. Meu som Por está favor. bom? Está bem Está audível? excelente, obrigada. Vou trazer para uma coisa mais, digamos, entre aspas, mais palpável para nós. A relação do micro e do macrocosmos. Não é? Nós sabemos que há um sistema planetário, em que há um núcleo central chamado Sol, em torno do qual orbitam planetas, satélites, etc. É um macrocosmos. E nós temos em nós mesmos o microcosmos em correspondência, que é o átomo, cada um dos átomos de nosso corpo. Há um núcleo central, em torno do qual gravitam os elétrons, nêutrons e outras partículas. E quando nós pensamos nessa correspondência do espiritual com o material, do sutil com o denso, nós temos aquela possibilidade que a São João nos traz, e também, através do mestre tibetano também, de treinarmos nossa consciência agindo como se fôssemos, ou se já estivéssemos em tal degrau de consciência ou de evolução. Não é? Então, tudo aquilo que se manifesta no plano tridimensional, se nós respirarmos e voltarmos para o nosso centro de percepção, nós podemos intuir, captar ou até imaginar como isso acontece nos planos sutis mais elevados. Tudo aquilo que acontece no macrocosmo, aqui no caso, vamos pensar na questão dos centros planetários, né? Shambhala, hierarquia, humanidade, sempre encontra uma correspondente forma de expressão no nosso mundo tridimensional. Né? Então, só assim, observando. Então, os animais refletem, de certa maneira, essa correspondência, os vegetais também, os minerais também, e nós também. E como trouxe a Edith, né, a diferença é que nós humanos temos condições de trabalhar conscientemente com isso, e não apenas instintivamente como a formiga, as abelhas e demais animais nós temos aí. Nós temos a possibilidade de de galgar o desconhecido, né? E os animais permanecem da forma como instintivamente vieram, né? Eu acho que a diferença maior é da possibilidade de vivenciar esse princípio da correspondência, é isso. E galgar por uma escolha, Uhum, e não por exato. uma compulsoriedade Uhum, instintiva como os demais seres da natureza. uhum, Eu acho que são vários aspectos, né? Tanto a Edith como a Sônia colocaram aspectos um pouco diferentes, mas que abrangeu de uma forma mais completa esse princípio, né? E que nós sempre usamos esse princípio. A nossa vida em si é baseada nesse segundo princípio. Assim como é embaixo, é em cima, assim como é abaixo, é acima. Então, como que eu vejo esse princípio? Não só do aspecto macrocosmo do universo e como a humanidade sendo o microcosmo, mas também sabendo que o homem em si, né,
no caso, a personalidade individualizada, ela é essa representação de todo o cosmos. Então, nós temos todos os 7 planos a Constituição setenária, tanto do macro quanto do micro. E aí a gente pode fazer analogia à medida que nós estamos, por exemplo, vivenciando no físico, vivenciando no emocional, vivenciando no mental, e aí a gente faz essa conexão para que nós possamos aprender o que está acontecendo no macrocosmo. E, evidentemente, como vocês falaram, e relembrando também o primeiro princípio do mentalismo, tudo foi criado, né? Nós somos um co-criador humano do plano divino. Então, à medida que essas ideias estão criadas e elas vão descendo gradativamente, lembrando sempre que o plano é exatamente essa forma de materializar aquilo que foi pensado por Deus. Então, é muito bonito a gente refletir mais profundamente sobre esses princípios herméticos, né? Porque hoje a gente estava fazendo um outro trabalho e eu Uhum. estava vendo na doutrina secreta que praticamente é um princípio que está contido dentro da doutrina secreta, evidentemente, né? Porque essas leis herméticas, elas são elas que embasam todo o progresso e todo o conhecimento da humanidade. Então, assim, é muito, muito interessante esse aprendizado. E aí era isso praticamente que eu gostaria de acrescentar e deixo a palavra aberta ainda para os nossos outros companheiros. Por gentileza, que eu acho que é importante que, se vocês julgarem necessário, dar a sua contribuição para que nós possamos realmente expandir, buscando um pouquinho da consciência de cada participante para que ele se amplie na consciência grupal. Mais alguém gostaria de falar? Ou não estão inspirados? Boa tarde. Até que esperado a gente está. Eu acho que foi falado tudo. Vocês trouxeram bastante luz, né, em cima do tema. E uma da coisa que deixou um detalhe também, quando ele fala do cachorro, que só falta falar, então significa que também já existe uma evolução um pouco menor dessa consciência que o animal está ganhando também ao longo da sua trajetória de evolução. Ainda menor, mas ele tem uma percepção capaz de compreender certas coisas humanas, tanto que ele falta falar. Hoje eles já se comunicam com o olhar, com a gente de uma forma totalmente diferente há anos atrás, né? E milênios atrás. Então, é como se fosse o nosso irmão menor, né? Vamos assim dizer. E, e acho que eles também já começam a ganhar esse mérito de também chegar nesse nível que a gente está falando de consciência de micro, macro, de correspondência. É isso, é isso. Eu só queria acrescentar esse detalhe que a gente já ouviu algumas vezes falando sobre o reino animal, e que é diferente do inseto, né? Da abelha, da formiga, que ainda está num estágio ainda mais de programado mesmo, acho que como a Edith trouxe, né? De já vir com uma tarefa estabelecida, como se fosse um programa e ela executasse aquele programa, né? É isso. Só É, complementando isso que o Ronan falou, nós, a raça humana, somos responsáveis pela evolução dos outros reinos, né? Do reino animal, vegetal e mineral. Então, essa questão aí do cachorro, né? Tem o cachorro, o cavalo, qualquer outro, acho que são as focas,
esses animais que já têm uma São os percepção, quadrúpedes. tem uma percepção É cachorro, além, gato, elefante e cavalo. Que a Blavatsky coloca nos livros dela. mas tem acho que outros mais dois que o tibetano coloca no Psicologia É? Esotérica. Uhum. Depois eu pego Tem aqui. sim. Tem mais dois. Mas aí, isso aí a gente vê, porque quando eu não tinha nenhum conhecimento, eu não fazia esse estudo espiritualista, eu sempre achava assim, um absurdo o jeito que as pessoas tratavam os cachorros. Então, eu acho que isso daí é uma concepção que eu vi a minha mãe fazer. Nossa, que absurdo, trata o animal melhor que gente, né? E eu sempre achei que eu tinha uma concepção interna assim, eu nunca quis ter um animal, um cachorro, por exemplo, porque eu sentia as mesmas coisas pelo cachorro que eu sentia por um ser humano, por uma pessoa que eu amava. E o que a gente percebe com vamos dizer assim, essa ascensão enorme do respeito pelos gatos, pelos animais, e principalmente pelo cachorro. O status que o cachorro está tendo é um status que já está, porque à medida que eles vão convivendo com seres humanos, eles vão assimilando, né, vamos dizer assim, as condições humanas. Então, por isso que a gente fala, o cachorro, o jeito dele fazer, quem tem cachorro sabe disso, né? Gato e tudo mais. Então, o que a gente está percebendo é que nós temos a possibilidade de evolução e os animais também estão passando por esse processo, né, de evolução. E nós humanos é que estamos deixando. Então, hoje, por exemplo, eu não critico quem cuida de cachorro, viu, Ronan? Igual se fosse filho. Ronan tem 6. Sandrinha, Sandra, você quer comentar alguma coisa? Seu som Isso está aí, fechado. Isso. isso que vocês estão falando, essa correspondência, realmente, eu tenho um filho aqui que não tem, assim, eu acho, eu achava que ele não tinha conhecimento nenhum de espiritualidade, mas agora ele fala que cachorro tem que ser mais bem tratado do que o homem. Aí o cachorro dele é aquele que ele chega com ele da rua, limpa as patas, tem tudo, o cachorro é deitado na cama dele normalmente. E ele não aceita falar não. Aí eu não gosto. Eu falei, na minha cama não. Aí ele começa a brigar comigo. Mãe, mas deixa o cachorro dormir com você. O que tem isso? Aí eu não deixo, mas ainda eu fico pensando como é que ele é muito sensível, ele sai na rua, se vê algum cachorro e quer trazer para casa, maltratado, é desse jeito. Então, É, são pessoas que, assim, não têm um estudo, um aperfeiçoamento, mas tem mais conhecimento do que muita gente que tem, né? Nos tá. estudos Excelente. espirituais. Obrigada, Sandrinha. Isso é importante a gente conversar, abrir mais um pouquinho da lei da correspondência e sabendo que todos pertencem a uma hierarquia. A Edith lembrou bem que a humanidade se encontra entre o quarto estágio, né? É três acima da hierarquia e três abaixo dos reinos subhumanos. E aí que é a nossa responsabilidade maior, né? Sermos realmente humanos. Por quê? Porque todos os reinos subhumanos ascenderão até ao nosso reino, ao reino humano. E o que eu prestei atenção enquanto vocês estavam falando? Cada pessoa tem um tipo de sensibilidade, mas não justifica mais, em nenhum momento, você agredir nem mesmo uma planta, né? A gente tem que desenvolver isso em nós, porque nós somos um todo, nós somos parte nós somos células dentro do corpo de Deus. Então não tem justificativa nem para pisar numa planta, nem para matar uma barata, como dizia nossa instrutora, a gente até brincava com ela,
mas a senhora não está fazendo a coisa errada, não, e daqui 2 Mahamantar, ela já está no reino humano. Falar, mas aí eu já dialogo o planeta. Então, assim, só para vocês lembrarem que é a importância do processo evolutivo de todos, né? Então, é isso que eu queria comentar. Adalto, você quer comentar? Tá, o Adalto não quer Os cachorros estão sendo hospedados comentar. em hotéis agora. Então, eu acho que foi bem. O Gostavam mesmo vem da muito. planta, né? A planta, Ah, se você conversa com ela muda completamente, ela entende, ela recebe essa vibração de amor ou de qualquer outra substância que a gente tenha dentro de casa. Se a gente estiver vibrando, ela vai absorver uhum. da mesma forma. Então, há uma correspondência É, de interação, nem que seja no campo emocional, por aí, assim, que eu imagino, né? Acho que em todos os campos, sabe, Ronan? Em questão, o que eu quero que fique claro para todos nós é que esse plano que nós estamos vivenciando, nós estamos vivenciando para expandir a nossa ciência. A nossa consciência é o quê? É o segundo aspecto de Deus. Então, a nossa consciência é amor, né? Então, o plano atual que nós estamos vivendo nesse segundo universo é exatamente para expandir essa consciência. Evidentemente que em outro sistema nós vamos desenvolver o aspecto vontade, mas agora é o amor, né? Então, eu acredito que a gente, à medida que a gente vai estudando, né, a gente vai estudando e buscando compreender o que está sendo mostrado, né? E principalmente vivenciar. Então, pelo que eu percebi, várias pessoas têm o contato com o reino animal, com o reino vegetal e com o mineral também, que eu vejo atualmente todo mundo colocando os minerais para tratamento transmutar, com para receber pedras, né? energia. É, É, me cortou aqui. De receber energia solar. Eu mesmo tenho cristal no meu apartamento, então eu os lavo. Faço aquele critério todo que nós já temos, né? E isso, então, é realmente. Aí nós já vamos passar por uma lei de corretas relações humanas. Mas esse princípio assim como é em cima e embaixo, eu acho que ficou bem claro. Algum de vocês tem alguma dúvida em relação a esse princípio? Então, nós vamos passar, se não tiver nenhuma dúvida, vamos passar já direto para a meditação e a gente poder encerrar no horário adequado. Tudo a bem? meditação vai ser qual hoje? Do reaparecimento. O reaparecimento do Cristo, Ah, tá? Por quê? não, não, porque Você eu quer tive. sugerir uma Não, porque outra? eu tive. Não, não, é porque eu tive pensando o seguinte: Tá? normalmente, depois do nosso estudo, né, a gente fez sempre a meditação do reaparecimento do Cristo. Quem não participa aqui é a Sônia Estuda? e o Adalto, né? Nós todos. Estuda? Hein? Qual Não, estudo você nós está fazíamos. falando? Depois desse grupo aqui, desse estudo, às 8 horas, Ah, a gente sim, faz o sim. É reaparecimento do outro Cristo, trabalho. né? É outro Então, trabalho. isso que É. eu estou dizendo. Mas como se todos participassem, né, eu achava que a gente poderia fazer uma meditação menor e aproveitando mais o tempo para o estudo, porque nós vamos fazer a meditação do reaparecimento do Cristo, né? Lamento informar de te cortar. Nós estamos seguindo a orientação do Então, alto, Aurora, tá? eu sei que Isso é não é da orientação. nossa cabeça. Eu sei, Aurora, eu vi isso lá, mas eu acho que a gente tem que ter um bom senso e uma discriminação de acordo com o grupo, entendeu? É só uma sugestão, é só uma sugestão. Mas aqui não são todos que participam, né? Porque o Ronan e a Sônia não participam. Então, aí fica a orientação, porque Qual a seria uma boa orientação, meu seguir. bem? Não, é essa sugestão que eu dei.
Fica Ah, ela, tá bom, tá. tá Obrigada bom? pela sugestão. Pois não, Sônia. Bom, só esclarecendo, eu não faço à noite com você, mas faço de manhã com o Ricardo, tanto eu quanto o Uhum, Rona. Então, nós uhum. também Não, tá. fazemos, só que fazemos no grupo da manhã com o Ricardo, ok? Não tem problema, sendo feita, Não, né? então, então assim, todos nós, em algum momento, fazemos essa meditação. Só complementando o Uhum. que a gente trouxe agora. Tá, então a gente pode fazer, se vocês acharem que seja mais interessante, fazer o do reaparecimento do Cristo. Porque Aurora, nesse grupo nós temos a orientação de fazer o reaparecimento do Cristo ou a energia monetária. Uhum. Aurora, Oi? hoje a Não, Sandra. meditação, hoje a meditação do reaparecimento do Cristo vai ser presencial, né? É, acredito que sim. Me parece que a graça que irá fazer. Tá? Respondido? Aurora, Pois não, só Rona. aproveitando, talvez assim, uma forma de entendimento que eu estou tendo aqui é que como já faz parte do programa de nós que estamos aqui, que não tem, por exemplo, não veio nenhum principiante de fora que não tenha tido contato com meditação igual a gente tem, né? E Uhum. que já faz essa rotina de meditações que a gente já vem fazendo ao longo desse tempo. Talvez, às Uhum. vezes, é interessante talvez você colocar lá pro grupo, né, que esse grupo que você já está nele, que você construiu, que ele veio, já fazem nesse próprio dia essa meditação do reaparecimento do Cristo e aos domingos a da monetária. E que se eles poderiam, por exemplo, sugerir uma outra do lugar para que pudesse ser mais aproveitado, sendo que a gente já faz, porque vocês talvez fariam duas vezes o reaparecimento do Cristo, né? Uma em Sempre seguida da fazemos. outra. Sempre fazemos. É, mas é só mesmo É, assim, uma questão tá. de talvez você colocar para eles que o grupo já é um grupo que faz rotineiramente, e se eles poderiam sugerir uma outra, né? Talvez. Não vai precisar eu perguntar, porque ele assiste tudo que está gravado. Então, a gente tem como comprovar para ele que vocês estão fazendo essa sugestão, tá? Então, eu agradeço, foi uma sugestão bem interessante. E hoje a gente encerra o nosso trabalho sem meditação. Combinado? Eu agradeço a presença de todos vocês. Vamos então fazer um processo de respiração, tá? Fechando os olhos, invocando aos grandes seres de luz que se façam presente neste momento, trazendo a energia grupal, um processo de harmonia, de tranquilidade e de compreensão mútua. Vamos visualizar descendo do ponto mais alto do cosmos, o símbolo da constelação de Aquário, visualizando as energias aquarianas fluindo diretamente para o nosso planeta Terra. E, simultaneamente, vamos visualizar uma energia verde descendo das Pleiades e se ancorando no plano mental do planeta Terra. E, ao mesmo tempo, vamos emitir a palavra sagrada Om por 3 vezes. Inspire
Hum. Inspire. Inspire. Agora, visualize uma luz azul índigo descendo da constelação de Sirius diretamente para o plano emocional do nosso planeta, visualizando esse plano emocional totalmente inundado por essa energia azul índigo proveniente desta constelação maravilhosa que consegue alcançar o coração planetário e os nossos corações. E vamos emitir novamente 3 vezes a palavra sagrada. Inspire. Inspire. Mais uma vez, inspire. Agora, visualize a constelação da Ursa Maior, trazendo para o nosso planeta a vontade para o bem, se ancorando no plano físico, visualizando a energia vermelha fluindo por todo o plano físico. E ao mesmo tempo, vamos emitir a palavra sagrada por 3 vezes. Inspire. Inspire. Mais uma vez. Inspire. Sentindo, portanto, a distribuição das energias sobre o nosso planeta Terra,
e agradecendo a cada dela que se manifestou neste grupo, fazendo o processo de materialização de nossos pensamentos. Agradecendo a hierarquia espiritual planetária por estar conosco durante todos os nossos trabalhos. E também agradecendo a cada um de vocês pela presença, pela alegria e pelo estudo compartilhado. Um beijo no coração de nosso encontro. Meu Deus. Vamos abrindo nossos olhos lentamente, girando um pouco o nosso pescoço, voltando ao nosso nível de consciência exterior. E um beijo para cada um de vocês. Se vocês quiserem manifestar alguma coisa, mais alguma coisa, estamos em tempo ainda. Caso contrário, nós interrompemos o nosso trabalho. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.